Sabe, o pior de tudo foi que, com o passar dos dias, tudo foi ficando ainda mais escancarado. Ela, por exemplo, passou a me destratar assim, sem a menor cerimônia, a me olhar por cima do ombro, a deixar cada vez mais claro que não me queria por ali. Até a louça que eu lavava, ela ia lá e lavava de novo, só para não ficar no exemplo. Não dava para acreditar que ela realmente pudesse estar com ciúme de mim em relação ao marido dela. Inclusive, cheguei a ouvir uma conversa dela com Paulo e simplesmente gelei quando ela falou aquilo. Não quero saber, Paulo. Você que deu um jeito na situação. Não quero mais saber desses dois aqui em casa. Eu quero eles dois fora daqui. Essa é minha casa. Eu quero a minha privacidade de volta. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O Reginaldo trabalhava perto da escola onde eu estudava. Ele, um rapaz de 21 anos, eu, uma adolescente de 16. Lembro a primeira vez que ele mexeu comigo. Quer dizer, na verdade, assobiou. E quando eu me virei assim, na direção daquele assobio, ele estava me olhando com aquele sorriso mais lindo do mundo. Começou assim. Até que aos poucos, começou a me dar tchauzinho, a fazer sinais, até que se aproximou e puxou o assunto. Perguntou meu nome, quantos anos eu tinha. A verdade era uma só. Nem foi preciso ele fazer muito esforço para eu me encantar. Resumindo, com o tempo, a gente acabou se envolvendo. Só que, por eu ser ainda muito novinha, meus pais não me deixavam namorar. De modo que tudo tinha de ser escondido, pelo menos no começo. Deus me livre se meu pai soubesse que eu estava me encontrando com o rapaz. Meu pai era uma pessoa assim muito antiquada, tá? Sabe Deus o que ele seria capaz de fazer. Repito, o Reginaldo tinha 21 anos, eu só tinha 16. Era mais um problema. Pelo fato de estar apaixonada, eu acabei me arriscando. Na verdade, me arrisquei até mais do que devia, porque depois de um tempo de namoro, acabei me entregando a ele de corpo e alma. Ele me pediu a famosa prova de amor e, enfim, de tanto insistir, eu acabei me entregando. Eu era muito jovem, não quero usar isso como desculpa, mas eu era muito jovem, muito novinha, inocente de tudo, bobinha. Não tinha praticamente experiência da vida nenhuma, de modo que, no fim, e isso é que foi o pior, acabei engravidando. Na época, morávamos em Itapejara do Oeste, e acho que eu não preciso nem dizer que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Porque meus pais, naturalmente, logo ficaram sabendo. Minha mãe ficou assustadíssima, sem saber o que fazer, até porque sabia de antemão qual seria a reação do meu pai. Tanto que, por medo, demorou uns dias ainda para contar tudo para ele. Só que, juro, apesar de saber que meu pai era um cara assim bem antiquado, muito rígido, eu não imaginei que ele fosse capaz de fazer o que fez. Quando soube da gravidez, depois de quase botar a casa abaixo, ele me expulsou de casa. Olha, você pode juntar tua trouxa e sumir daqui, viu, Luana? Eu aqui não vou, sabe, ficar com o nome aí na boca de todo mundo, porque a minha filha não tem vergonha na cara. Minha mãe, coitada, tentou falar a meu favor, né? Antônio, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela é nossa filha. Você não pode tocar ela de casa assim. Não posso? Não só posso, como tô botando. Ou será que eu não mando mais aqui? Ela que vai procurar o rumo dela. Minha mãe fez tudo o que pôde para interceder a meu favor. Chorou. Aliás, nós duas choramos. Mas com o pai não tinha assunto, viu? Nada foi capaz de amolecer aquele seu coração. Ele estava tão revoltado que eu cheguei a pensar até que fosse me bater.
Acabei indo para a casa da minha tia. Só que ela e o tio também ficaram ressabiados de abrir a porta de casa para mim. Me receberam com aquela cara assim de que não estavam muito satisfeitos. Fiquei ali por 2 dias apenas, até que no fim acabei procurando o Reginaldo, contei para ele tudo o que tinha acontecido e ele naturalmente ficou assustado quando dei a notícia. Puxa vida, Luana, grávidas? Você tem certeza? Ele também ficou apavorado, até por conta da surpresa, com medo do meu pai também, imaginando que meu pai fosse fazer alguma coisa contra ele. Apesar de tudo, no entanto, não me virou as costas, pelo contrário, resolveu me levar para a casa dele. Eu sabia que ele me daria apoio, até porque a gente se amava de verdade. Você percebe isso nos olhos da pessoa. Só que eu não imaginei que a minha vida fosse mudar tanto. E eu digo isso porque também não fui muito bem aceita pela minha sogra. Para começar, desde o início, ela me fazia de escrava ali naquela casa. Sabe, eu sei que pode parecer exagero, mas juro que não era. Era escravidão mesmo. Desde o começo. E por minha causa, o Reginaldo acabou se desentendendo com a família toda. Um dia, depois de discutir feio com o seu pai, na verdade, os desentendimentos eram causados pela mãe dele, sabe? Mas o velho também tomava posição, né? O Reginaldo resolveu que a gente iria embora para Guarapuava. Ele tinha um irmão que morava lá, já fazia uns 5 anos, e então a gente decidiu ir para lá. Quer dizer, ele decidiu por mim. Fui lá em casa, num horário em que meu pai não estava, claro. Conversei com a minha mãe, contei para ela tudo o que a gente ia fazer, que eu ia me mudar com o Reginaldo, e apesar de ter ficado preocupada, com medo em relação ao meu futuro, ela me abençoou. Vai com Deus, minha filha. Que Nossa Senhora te acompanhe. Olha, a verdade seja dita, viu? Apesar do meu medo, até porque eu não sabia o que estava esperando pela gente. Imagine, tudo novo para mim. Uma coisa eu digo, viu? Eu me sentia protegida ao lado do Reginaldo. Ele gostava de mim de verdade, me amava, até porque, do contrário, jamais teria feito o que fez. Imagine, até com a família dele ele brigou, por minha causa. Largou emprego, casa dos pais, tudo para tentar um futuro do meu lado. Isso, naturalmente, me fez amar esse homem ainda mais, admirá-lo. O Paulo, esse irmão do Reginaldo, que morava lá, em Guarapuava, ele trabalhava numa oficina mecânica. E como entendia um pouco do negócio, o Reginaldo foi cheio de esperança de que, de repente, meu cunhado fosse arranjar um emprego para ele. Lembro dele falando, todo animado. Vai dar tudo certo, viu, Luana? Acredita em mim. O Paulo vai arranjar um emprego para mim, mas tenho certeza. Inclusive, a gente vai ficar lá na casa dele. Quer dizer, até a gente encontrar outro lugar, né? Eu também me agarrei a essa esperança. O detalhe é que ele nem tinha conversado com o irmão. O Paulo não estava nem sabendo que a gente tinha ido para lá. Lembro que era um sábado quando chegamos. Batemos palmas diante do portão e quem veio nos receber foi a esposa do Paulo, irmão do meu marido. Eu, olha, não sei explicar, mas eu podia até estar enganado, até porque nem conhecia a criatura, né? Mas essa mulher não ficou nem um pouco feliz quando nos viu. Pelo contrário. Naturalmente que ela conhecia o Reginaldo, até porque eram cunhados, só que em vez de abrir o portão e nos convidar a entrar, não. Ela ficou olhando pra gente assim, com uma cara tão estranha. Lembro que meu marido perguntou. Já nessa época, embora a gente estivesse só namorando, eu já chamava o Reginaldo de meu marido. Como é que estão as coisas, Jussara? Cadê o mano? O Paulo ainda está trabalhando, Reginaldo. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Vieram passear? Pior que não, Jussara.
a gente veio ver se o mano dá uma mãozinha para... Vamos passando assim uma situação meio delicada, sabe? Nessa hora, eu vi que a expressão da mulher mudou ainda mais. No começo, ela estava de cara feia, mas assim, meio desconfiada. Só que depois que o Reginaldo falou aquilo, ela ficou olhando assim para as sacolas que a gente tinha, onde a gente tinha guardado umas roupas. Depois olhava assim para mim e ficava me medindo. Até que abriu o portão e nos convidou a entrar. Se é que dá para usar esse verbo. Porque aquele convite mais pareceu Bom, sabe quando a pessoa faz uma coisa de má vontade? Eu não parecia ter ficado assim muito assustada. Ela, na verdade, não tinha ficado nem um pouco feliz quando nos viu. E principalmente depois que soube o que a gente estava querendo ali. Chegou a perguntar se o Paulo estava sabendo que a gente ia chegar. Porque ele não tinha comentado nada com ela. Aliás, quando o Reginaldo falou que a gente está pensando em morar ali em Guarapuava, que ele queria inclusive arranjar um emprego, ela perguntou: ah, é? Mas você já tem lugar para ficar? Coitado do Reginaldo. Ficou sem saber o que dizer. Aliás, coitada de mim também, né? Me senti um nada. Sabe quando você se sente um lixo? Imagine, escorraçada de casa pelo próprio pai. Depois, me desentendi com a minha sogra também. Tivemos de sair da casa dela, né? Porque a casa era a dela. E agora, éramos tratados daquele modo pela cunhada do meu marido. Para se ter uma ideia, ela não nos ofereceu nem um café. Não perguntou se a gente estava cansado, com fome, se queríamos tomar um banho, nada. Estava escrito na cara dela que ela estava muito aborrecida por estarmos ali. Aliás, quando ela soube que eu estava grávida, torceu o nariz mais ainda. Já com o Paulo, foi bem diferente. Ele fez tudo para que a gente se sentisse à vontade ali dentro daquela casa. Bom, pelo menos com ele, né? O Reginaldo foi atrás dele lá na oficina, enquanto eu fiquei ali, aguentando a cara feia daquela mulher. E depois que chegaram, os dois estavam numa alegria, sabe? Felizes de estarem se vendo de novo. Eles tinham 3 filhos, um menino e 2 meninas. E o Paulo pediu que a Jussara colocasse todos eles num só quarto para que eu e o Reginaldo pudéssemos nos acomodar no outro. Eu senti que ela não gostou nada. De todo modo, nos ajeitamos no quarto. E sabe, depois que eu conheci o meu cunhado, eu pensei que a nossa vida realmente podia dar uma melhorada, porque ele parecia ser uma ótima pessoa e com certeza iria ajudar a gente a começar a nossa vida. Assim que deitamos, inclusive, o Reginaldo falou que já tinha conversado com ele e que ele iria ajudá-lo a arranjar um trabalho. Apesar de tudo, fiquei mais feliz e um pouco mais aliviada. Adormeci pensando na minha mãe. Não só nela, claro, né? Nos meus irmãos e até mesmo no bronco do meu pai. Senti tanta saudade deles. Apesar de estar ali com o meu marido, me senti tão sozinha, sabe, tão abandonada. Querendo ou não, eu era apenas uma adolescente. Não tinha nem 17 anos ainda. Mal tinha conseguido ainda me acostumar com aquela história de gravidez. Resumindo, para nossa sorte, o Paulo realmente ajudou o Reginaldo a conseguir um emprego. Não era naquela oficina onde ele trabalhava, mas numa outra, onde trabalhava um conhecido. Nossa, ele ficou tão feliz quando veio me contar. Chegou a me contagiar com aquela alegria toda. Foi no final de semana seguinte que eu descobri por que a Jussara tinha ficado tão incomodada com a nossa presença ali na casa dela. Por que ela nos tratava tão mal? Um dia escutei assim, meio por acaso, uma conversa dela com uma vizinha. Na verdade, eu acho que ela falou aquilo até para que eu ouvisse mesmo. Talvez tivesse até percebido que eu estava perto. Sabia que eu estava em casa.
Eu ali na cozinha, lavando a louça, e pela janela, dava para ver que a Jussara estava de conversa com a vizinha ali do lado. Não dava para saber exatamente a respeito do que elas estavam conversando. Só que pelas tantas, ela alteou um pouco, assim, o volume da voz. Por isso que até acho que ela fez de propósito. Pois é, Sara. Vou ter que dar um jeito de tocar eles daqui, viu? Antes que essa menina comece a se engraçar com o meu marido. Ela pensa que eu não vejo o jeito como ela olha pro Paulo. Olha, eu ouvi aquilo e não acreditei. Eu não tinha escutado o meu nome. Ela não falou meu nome. Mas convenhamos, né? Precisava. Com toda certeza era de mim que ela estava falando. Até porque de quem mais? Olha, eu me senti tão mal. Até porque além de ter falado aquilo, ela ainda se virou assim na direção da janela. Ou seja, falou de propósito, tenho certeza. Ela estava com ciúme do marido, com medo de que eu... Meu Deus, será que ela podia mesmo pensar aquilo de mim em relação... Sabe, o pior de tudo foi que com o passar dos dias, tudo foi ficando ainda mais escancarado. Ela passou a me destratar assim, sem a menor cerimônia. A deixar cada vez mais claro que a minha presença a incomodava. Ela não queria ali. Até a louça que eu lavava, ela ia lá e lavava tudo de novo. Sabe, só para fazer desaforo. Não dava para acreditar que ela realmente pudesse estar com ciúme de mim em relação ao seu marido, inclusive. Cheguei a ouvir uma conversa dela com o Paulo, ela dizendo aquilo. Não quero saber, Paulo. Você que deu um jeito nessa situação, eu não quero mais esses dois aqui. Mas como é que eu vou fazer, Jussara? Meu Deus, com que cara que eu vou pedir para eles irem embora? Não sei. Se vira. O irmão é teu. Você que fale com ele. Que mulher horrorosa, meu Deus. Que coração de pedra. Ela ainda falou um monte. Até meu nome eu escutei. Até que no fim, o Paulo falou que ia conversar com o Reginaldo. Eu até chorei nesse dia. Que me bateu uma amargura, assim, uma tristeza. Porque, pelo visto, íamos ser colocados no olho da rua mais uma vez. Era a terceira vez seguida. Cheguei a me perguntar. Meu Deus, será que eu tenho algum problema? Sabe, como parecia que as coisas iam melhorar, tudo desandava de novo. No dia seguinte, notei que o Reginaldo estava uma cara, sabe, o semblante assim meio derrubado, e nem foi preciso perguntar nada. Porque ele já foi jogando a bomba. Aliás, eu já imaginava, né? Luana, o Paulo veio conversar comigo e... Enfim, ele pediu pra gente procurar outro lugar para ficar. Eu já sabia. Foi a Jussara que pediu, né? Eu escutei uma conversa deles. Ela que não quer a gente aqui. Por sorte, o Paulo não era uma pessoa. Pelo contrário, e ajudou o Reginaldo a encontrar um lugar. Era um quartinho assim, sem banheiro, sem nada, nos fundos da oficina onde o Reginaldo trabalhava. Olha, mais uma vez me senti um lixo, um nada. Para poder ir ao banheiro, eu tinha de usar o banheiro da oficina. Ninguém queria imaginar o que a gente passou. Até no chão duro, forrado só com um cobertor fininho, a gente teve de dormir. Pelo menos na primeira semana. Olha, eu cheguei a pensar que fosse perder o meu bebê. Ou que ele fosse nascer com algum problema, de tanto nervoso que eu passei. Eu chorava noite e dia, não conseguia achar, sabe, enxergar um futuro para nós dois. Simplesmente não tinha nenhuma perspectiva de nada. O Paulo ajudava como podia, coitado. Fez até demais, viu? Mesmo assim era difícil. E quanto mais o tempo passava, quanto mais a minha barriga, inclusive, ia aumentando de tamanho, mais eu imaginava que a gente não tinha saída. Até que
uma boa alma cruzou o nosso caminho. A mulher do dono da oficina em que meu marido trabalhava, vendo a minha situação, ela ficou sensibilizada, a ponto de nos oferecer um quartinho na casa dela. E olha, foi uma mudança radical. Eu, por exemplo, dentro daquele quartinho, me senti no céu. Acho que nunca tinha sido tratada assim, com tanta educação, com tanto carinho na minha vida. A dona Sandra foi simplesmente um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Incrível. Porque pra gente, ela era uma desconhecida. E, no entanto, foi exatamente ela quem nos estendeu a mão. Coisa que nem mesmo os parentes fizeram. Pelo contrário, nem meu pai tinha feito. Meu pai, aliás, tinha feito exatamente o contrário, né? E é por isso que a gente nunca pode perder a esperança. Sempre tem alguém de bom coração disposto a fazer alguma coisa quando percebe que a gente está realmente precisando. Depois que a minha filha nasceu, parece que os caminhos começaram a se abrir para nós dois. Quer dizer, agora para nós três, né? Eu digo isso porque até meus pais vieram atrás de mim. Eu acho que o nascimento da minha filha, de certo modo, amoleceu o coração do meu pai. Se bem que depois, minha mãe falou que desde que me tocou de casa, que o pai nunca mais tinha sido o mesmo. Sabe? Se tornou ainda uma pessoa mais fechada, mais amarga do que já era. Com toda certeza, devia estar remoendo a culpa, né? O remorso por ter feito o que fez comigo. Até que no fim, resolveu me procurar e se reconciliar comigo. Graças a Deus, consegui me entender com a minha família, que era uma coisa que eu tanto queria, meu Deus, porque por mais que a gente esteja bem, sabe, o entendimento com a mãe, com o pai, é uma coisa tão preciosa, tão importante. Eu sentia tanto a falta deles. Tinha dias, inclusive, que eu chorava o tempo todo, de saudade. Dei a minha filha para a dona Sandra e o marido dela batizarem, em agradecimento a tudo de bom que fizeram pela gente. Nossa vida, na verdade, nunca mais foi a mesma desde que a dona Sandra cruzou o meu caminho. Tudo se abriu, tudo se iluminou. Consegui até mesmo me acertar com meu pai, coisa que eu achava que era impossível. Até que depois voltamos a morar em Itapejara do Oeste, onde continuamos vivendo até hoje. Nossa vida nunca foi fácil, né? Reginaldo, com muito sacrifício, conseguiu montar uma oficina para ele. E felizmente, as coisas pouco a pouco foram se ajeitando. De qualquer maneira, demorou para a gente tomar tenência na vida, como se diz. Nossa história toda. E hoje aqui, nesse momento em que escrevo essa carta, estou até com meus olhos vertendo lágrimas, porque, olha, nossa vida foi dura, viu? Desde que tive contato pela primeira vez com esse programa pela internet, que eu botei na cabeça que um dia ia mandar nossa história para ser contada. Foi uma história de muito sacrifício, sofrimento também, desgosto, principalmente quando eu lembrava do meu pai me tocando de casa, mas graças a Deus tudo isso é passado. E eu juro, se tivesse de passar por tudo aquilo de novo, passaria sem pensar duas vezes. Enfrentaria qualquer coisa se o Reginaldo estivesse do meu lado. Olha, acredite quem quiser, mas, como eu já disse, chegamos a dormir no chão duro, forrado só com um cobertorzinho assim de nada, naquele quartinho de fundos, lá naquela oficina. Foi um momento muito difícil. Mas só de saber que meu amor estava ali comigo, meu companheiro, meu parceiro de vida, tudo se tornava um pouco mais suportável. E repito, se tivesse de passar de novo, passaria. Amo meu marido e sei que ele me ama de um jeito
Que olha, não vou dizer que não exista no mundo, mas casal como a gente, assim, se amar do jeito que a gente se ama e passa por tanta dificuldade de ficar junto, não tem muito não, viu? Eu sou tão grata por ter esse homem aqui do meu lado que eu juro. Naquela época, se tivesse de dormir no relento, debaixo de um viaduto, eu dormiria. Olha, eu cataria resto de comida do lixo para comer. Beberia água da enxurrada para matar a sede. Porque se estivesse do teu lado, por pior que fosse a situação, me sentiria segura. Pelo menos isso. Com a certeza de que estava do lado do meu marido, do meu namorado eterno, do homem da minha vida.